O que você quer dizer no ser mais eficiente? Bom, é importante primeiro definir eficiência, né? De uma maneira bem simples, bem tranquila. Eficiência é obter mais resultados com os recursos que nós temos. Eu acho que um exemplo bacana para todo mundo entender é a lâmpada. Hoje temos lâmpadas de LED, né? Se compararmos com a lâmpada incandescente ela gasta muito mais energia para dar a mesma quantidade de lumens, de luminosidade. Comparado com a lâmpada de LED, você tem um consumo de energia muito menor e tem a mesma iluminação, ou até melhor. E a durabilidade dessa lâmpada é maior também. Isso significa o quê? A lâmpada de LED é muito mais eficiente. Então isso se traduz em qualquer atividade, né? Na empresa ou até no âmbito individual. A gente pode ser mais eficiente, então com isso se obtém melhores resultados com os mesmos recursos existentes, ou até reduzindo custos, né, por exemplo. Como que se aplica? Dentro de empresas, para isso existem várias metodologias, né, para todos os gostos e todas elas funcionam, que levam o indivíduo, a empresa e os indivíduos a obterem melhores resultados, eliminando desperdícios, tendo por exemplo, no caso de uma linha de produção, uma produção mais enxuta, onde tenha menos paradas, utilizando menos recursos, menos mão de obra, menos energia. Então, existem metodologias que levam a uma melhor eficiência. E esses tipos de metodologia, assim, algumas que você possa citar, como que funciona? Hoje utiliza-se bastante o conceito do Lean Manufacturing, que o próprio nome diz, né, produção enxuta. Existem daí dentro metodologias como o PDCA, metodologias de solução de problemas, a própria teoria das restrições, onde atua-se nos gargalos para que o fluxo possa ser cada vez mais rápido. São alguns exemplos bem comuns assim. E quais são as vantagens de aplicar ser mais eficiente? O ser mais eficiente, eu queria assim, tirar um pouco desse estigma de empresa, né? Porque quando fala em eficiência, normalmente pensa-se é algo para dentro das organizações das empresas. Mas a eficiência, ela deve e precisa ser trazida para o âmbito pessoal, né? Recentemente, semana passada, saiu uma matéria falando que o profissional americano ele produz para 4 profissionais brasileiros, né? Isso quase que bota o cara em depressão, né? Mas tem muito a ver com isso, com eficiência, né? Das pessoas e das empresas. Não dá para imaginar, por exemplo, um profissional americano carpindo um terreno, ele consegue carpir para 4 brasileiros, né? Não é essa a conta, existem outros fatores, né? Como, por exemplo, a questão da tecnologia envolvida, a questão do segmento de atuação. Essa medição, essa conta, ela é feita em relação à renda per capita. Então, empresas de tecnologia têm um faturamento muito maior com poucas pessoas trabalhando. Então, essa conta, às vezes a matéria ela é feita de uma maneira assim crua e dá a entender que nós somos também extremamente incompetentes, o que não é verdade, né? Tem outras questões envolvidas, a questão da própria burocracia do país e assim por diante. Mas trazendo a eficiência para o âmbito pessoal, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida, por exemplo, né? Quando nós conseguimos, com os mesmos recursos, obter melhores resultados na vida como pessoa, na sociedade, é muito importante, né? Então, essa questão da eficiência para o indivíduo, ela traduz em grandes resultados. Como que deve ser este comportamento? Como mensurar? Primeiro a pessoa precisa atentar para isso, né? Saber que eu posso ser mais eficiente na minha vida como pessoa, né? Evitando desperdícios de toda a natureza, desde desperdício de tempo, de recursos. Um exemplo que eu quero compartilhar aqui, que afeta até a sociedade, é o seguir as regras, obedecer às leis, por exemplo. E a gente sabe, na nossa cultura é bastante comum o não cumprimento de leis, né? Um exemplo, as leis de trânsito. A gente sabe que o percentual bastante alto do nosso centro cirúrgico no hospital, ele é ocupado por acidentes de trânsito. Então a pessoa está lá aguardando para fazer uma cirurgia, está em jejum o dia inteiro, agora não pode que chegou um acidentado. Então a ocupação maior é por conta de acidentes de trânsito. Mas se seguíssemos as leis de trânsito e as normas e procedimentos, não haveria acidente praticamente.
Então, o que isso tem a ver? Que o indivíduo, ao respeitar as leis, ele torna todo o sistema mais eficiente. Porque não sofreu acidente, ele mesmo não tem perdas e não gera perdas para a sociedade. Então esse é um exemplo assim, de atitude, de comportamento que cada pessoa poderia olhar para si e pensar, o que eu posso fazer de melhor na minha vida enquanto cidadão para que eu possa ter um melhor resultado e o sistema, a sociedade, né, como um todo também ter esse benefício. Então, como esse exemplo que eu falei do trânsito, tem vários outros exemplos em que o cidadão ele pode mudar o seu comportamento, objetivando uma melhor eficiência, e todos ganham com isso, né? O país todo, a sociedade ganha e se traduz automaticamente em qualidade de vida. Quais são as dicas finais? Em primeiro lugar, estudar muito, né? Fala-se muito do governo, que o governo não investe em educação ou em saúde, né? Como esse exemplo que eu citei, que falta hospital, mas também falta um pouco da nossa parte. Estudar, primeiro ponto. Leitura, eu tenho acompanhado algumas contratações e é bem triste a gente ver pessoas recém-formadas que, cara, não conseguem escrever uma frase sem matar o português, então isso é muito triste, né? Então a recomendação é muita leitura mesmo, estudar. Existem muitas opções até na internet de cursos gratuitos, você pode fazer excelentes cursos gratuitos online. Então é buscar o empenho, que esse é o maior investimento que a pessoa pode fazer em si mesmo, né? Capacitação, treinamento, participar de entidades, participar de grupos para melhorar a sua capacitação, e com isso o resultado certamente vai ser maior, mais eficiente.